bom poder estar hoje com o doutor Gerson Marques e doutora Eliana, tanto ele do Ministério Público do Trabalho e ela advogada, militante, para podermos aqui nesse quadro trocarmos ideias sobre as perspectivas do sindicalismo brasileiro. Nós já estamos com os nossos convidados a postos, já vamos iniciar convidando a presença inicialmente da doutora Eliana, porque sei que o doutor Gerson é um grande cavalheiro, e em seguida também convidando o doutor Gerson para trocarmos algumas ideias sobre essa temática. Olha aí, entraram os dois, que maravilha! Sejam bem-vindos, muito obrigada. Nós quero agradecer. Tá dando para escutar? Muito bem. Então tá bom. Tanto para escutar quanto para visualizar também. Então tá ótimo. E antes de eu apresentá-los, ter essa honra, eu quero dizer que para a nossa Matra é um motivo redobrado de alegria de poder estar com vocês hoje, nessa semana, onde em breve comemoraremos, né, datas tão significativas como o Dia do Magistrado, o Dia do Advogado, o Dia dos Cursos Jurídicos. Então, creio eu que estamos todos aqui representando um pouco já dessa data festiva. Além de, da sexta-feira passada, a nossa Matra apesar de muito jovem ainda, completou 29 anos, mas eu acredito que o tema é bem pertinente para todas as pessoas que se interessam por essa posição de categorias. Então, doutor Gerson, vou passar-lhe a palavra inicial, em seguida, doutora Eliana, apenas para vocês fazerem uma breve saudação e logo em seguida entrarei com a apresentação de vocês, enquanto os nossos seguidores vão nos prestigiando com a presença. Tá bem. Olá, doutora Carol. Inicialmente, eu lhe agradeço bastante pelo convite, dizer que é uma satisfação rever você. Nós somos contemporâneos, né, de faculdade, do CA. Fico muito satisfeito em ver a senhora aqui como presidente da Matra, agradecer esse convite, mandar um grande abraço a todos os magistrados, todos os funcionários, todos que nos ouvem, os advogados do público também, e coloco esse grande abraço na sua pessoa. E quero também agradecer, doutora Carol, a doutora Eliana, dizer que é uma grande honra participar neste momento, dividindo algumas ideias com a doutora Eliana. A doutora Eliana é uma das maiores advogadas sindicalistas que eu conheço no Brasil. Tenho muito apreço por ela, muita admiração. É uma mulher aguerrida, competente, inteligente e muito séria. Então, nós teremos hoje uma live excelente. E, para minha sorte, estou ladeado por duas pessoas maravilhosas. Muito obrigado, doutora Carol. Muita gratidão. Pois não, doutora Eliana? Boa noite. Agradecer primeiramente o convite aí, parabenizar esta atividade muito importante nesse momento que estamos vivendo, né? Na pessoa da excelentíssima juíza Carolina Bertrand, e dizer que para nós é uma satisfação muito grande participar desse debate, onde nós vamos fazer reflexões sobre o mundo do trabalho, sobre o momento que nós estamos vivendo. Queria parabenizar também a magistratura aí pelo aniversário aí da entidade, da Matra, parabenizar os nossos colegas advogados e também dizer que para mim é uma honra estar participando desse debate de hoje, dessa conversa, juntamente com o doutor Gerson, aí, que é um membro de excelência no Ministério Público do Trabalho, que atua permanentemente em prol do diálogo, né, da negociação e da prevalência do direito para os trabalhadores,
e para a gente fazer uma discussão das questões sociais, porque o mundo do trabalho envolve a nossa sociedade, as entidades sindicais têm que participar disso, de toda essa evolução, e agora também desses percalços do retrocesso que nós estamos vivendo. Então, acho que será um debate muito bom, agradeço imensamente e fico às ordens aí para a gente fazer essa conversa. Muito obrigada. E nós já estamos vendo que estamos com grandes expertos nessa oportunidade. Doutora Eliana Lúcia Ferreira, ela é pós-graduada em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, em Direitos Humanos, em Direito das Diversidades e é advogada sindical tanto em São Paulo quanto em outros estados da nossa federação, como o doutor Gerson já pontuou, uma advogada de larga experiência e que certamente estará aqui disponível para debater e para responder eventuais perguntas que sejam lançadas. Dr. Gerson Marques, meu monitor na Universidade Federal do Ceará, dispensa comentários pela sua longa carreira jurídica, iniciando pela magistratura, depois para o Ministério Público do Trabalho, é PhD em Direito, tem doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado pela Universidade Federal do Ceará e atualmente está como subprocurador-geral do Trabalho, lotado na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Então, assim, é um professor, é um catedrático de longa trajetória e, com certeza, orgulha o quadro do Ministério Público pelos seus posicionamentos. Então, mais uma vez, agradecendo não apenas aos nossos convidados, mas também a todos que estão conosco. Já pudemos ver alguns advogados, magistrados também, amigos, e todos nós estamos, então, assim, convidados a trocar ideias nesta oportunidade com essas pessoas que terão muito a contribuir com sua larga experiência na vida cotidiana. Eu iniciaria, porque como eu já ressaltei no início, doutor Gerson, eu sei que se trata de uma pessoa muito... O fone está aqui querendo me atrapalhar, mas dizem os técnicos que o ideal é usar o fone para evitar qualquer barulho externo, mas às vezes ele não nos deixa tão confortável, mas acho que agora vai dar certo. Como eu já havia dito, o doutor Gerson é um grande cavalheiro, além de um grande intelectual, e sei que quererá dar a palavra inicialmente para a doutora Eliana. Doutora Eliana, quais suas reflexões iniciais sobre a nossa realidade sindical aqui no Brasil? Inicialmente, eu queria me solidarizar aqui com mais de 500 mil de famílias das vítimas de Covid, né? Nós vivemos tempos difíceis, acho que esse debate está sendo feito num momento muito importante e a gente não podia começar também sem lembrar dessa situação e também de destacar que, lamentavelmente, o nosso país, aqui pelos índices do IBGE, hoje, que eu peguei, nós temos no primeiro trimestre 14,8 milhões de pessoas desempregadas, sendo que deste percentual nós temos 6 milhões de desalentados, que são pessoas que nem buscam mais o mercado de trabalho. Falo isso por quê? Falo isso para falar um pouco das entidades sindicais, né, que na década de 80 tiveram um papel extraordinário no que diz respeito ao fortalecimento e à necessidade das negociações coletivas no nosso país, né, que com a década de 90 a gente teve questões de flexibilização, passamos por patamares mais difíceis, e que neste momento, no atual governo, nós vivemos dias muito mais difíceis, tanto pela questão da pandemia, né, que se instalou no mundo, né, não só no nosso país, mas também por todos os ataques que a legislação, a reforma trabalhista e mesmo esse governo vem impondo, né, para o mundo do trabalho. Então, nós temos temos que superar vários obstáculos, né, nessa situação, e os sindicatos, inclusive, sofreram vários ataques, seja do ponto de vista da retirada do imposto sindical, que é um tema que eu também quero abordar, sob uma perspectiva
de que acho, né, que parto do pressuposto de que as entidades não devem viver do imposto sindical. Eu, particularmente, trabalho em entidades sindicais no estado de São Paulo, que a gente não recebe essa contribuição do imposto sindical, mas que nós sabemos que para muitas entidades significou fechar as suas entidades sindicais, né, através dessa iniciativa. Tivemos a reforma trabalhista e também tivemos a apresentação de uma reforma sindical que foi apresentada no Congresso, que hoje está parada, mas que também discutia situações muito preocupantes no movimento sindical, porque, na verdade, ela impunha um retrocesso muito grande para a classe trabalhadora. Obviamente que as entidades sindicais, elas se organizam com os trabalhadores da sua categoria, né? No nosso país, nós temos uma legislação específica por categoria econômica ou determinadas categorias também se organizam em associações, entidades sindicais de representação de terceirizados, etc. Mas o que nós vivemos com a reforma sindical é um ataque onde tenta se extinguir, né, vários sindicatos por um decreto, né, impondo o fim da unicidade sindical e retirando, inclusive, as formas de contribuição do sindicato. Nós entendemos que qualquer reforma sindical que possa acontecer no nosso país, ela deve ser precedida de um debate com os trabalhadores, com todos os agentes sociais, com a magistratura, né? E, em especial, nós precisamos conversar com a classe trabalhadora, porque nós também precisamos ouvir os trabalhadores. Que sindicato eles querem? Nós sabemos que atravessamos muitas décadas, e nessas décadas nós tivemos também muitas surpresas, porque muitos dirigentes sindicais também se passaram a ter atuação também no mundo político. Isso trouxe para nós também, para os trabalhadores, muitas reflexões sobre tudo o que acontecia, até porque o avanço na legislação também depende desses parlamentares, e nós tivemos muitos avanços, mas também tivemos muitos retrocessos. A nossa legislação hoje, a legislação trabalhista, ela assegura, sim, a instituição sindicato, a formação dos sindicatos com autonomia e liberdade sindical, mas nós temos um ponto muito frágil ainda, que é a questão da garantia de trabalho de base, né? Nós precisamos garantir que os trabalhadores de base, que os representantes da categoria nas suas bases, nos seus locais de trabalho, tenham voz e tenham condições de fazer as suas reivindicações. O que nós estamos assistindo nos últimos anos é um ataque brutal, com demissões de ativistas, e também com demissões de direções de sindicatos, né? Nós, em São Paulo, enfrentamos algumas greves, onde tivemos muitas demissões, inclusive dos dirigentes sindicais, constituindo, assim, se caracterizando condutas antissindicais, fizemos denúncias na OIT, ingressamos com ações trabalhistas, mas nós sabemos onde isso dá. Isso é uma forma de perseguir e de enfraquecer os sindicatos. Mas nós precisamos, obviamente, abrir um diálogo com a sociedade civil e também entre nós, né, entre os sindicatos, para a gente encontrar os rumos mais adequados, mais corretos para as nossas organizações. Os nossos tempos estão mudando. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um debate dessa magnitude através dos meios virtuais, né? Esta pandemia trouxe para nós também uma nova modalidade de trabalho, o trabalho remoto, né? Que as pessoas estão submetidas, e nós tivemos também contato com novas categorias, né? A uberização está aí, os entregadores estão aí, e eles hoje são parte significativa da classe trabalhadora do nosso país. E nós precisamos discutir como organizar esse segmento do mundo do trabalho. Então, são essas primeiras considerações que eu queria colocar aqui para a gente fazer um debate, porque é um desafio de todos nós. É isso. Olha, eu acho que a senhora foi fantástica, e do que eu conheço do meu professor, doutrinador, doutor Gerson, ele aí vai fazer um arsenal assim, e eu passo a bola para ele, justamente pedindo para que ele, na condição de Ministério Público do Trabalho, também traga a sua visão de toda a repercussão que a reforma trabalhista trouxe nesse meio sindical. E o senhor, como estudioso do direito coletivo, e já pontuando tantos traços que a doutora Helena já colocou aqui,
assim, diante do que está acontecendo e pegando também essa mudança. E a gente vai mais além dos desempregados, dos desalentados, tem aí a terceirização ampla, tem aí a indústria 4.0, como ela bem traçou também, esse trabalho digital está mudando o perfil do trabalhador, professor. Então, nos traga o seu ponto de vista e também a sua visão como Ministério Público do Trabalho de todo esse contexto que nós estamos vivenciando agora e as perspectivas, né, disso tudo. Doutora Carol, depois do que a doutora Eliana falou, né, com a sua percussiência muito natural, eu fico até constrangido, não sei o que eu fale mais, né? A doutora Eliana é esplêndida, é espetacular. Eu ficaria, por enquanto, doutora Carol, num aspecto mais dogmático do movimento sindical, né? Para relembrar o seguinte: o que nós temos no movimento sindical? Qual o tipo de organização sindical que nós temos? O que foi que a Constituição estabeleceu e o que nós temos hoje? A Constituição estabeleceu um sindicalismo organizado com base na unicidade sindical, só pode haver um único sindicato da categoria na base territorial. Estabeleceu também o monopólio de representação, quer dizer, nas negociações coletivas, só quem pode negociar pelos trabalhadores é o sindicato profissional, não é uma outra entidade, né? Somente o sindicato profissional. Temos também, né, na Constituição de 88, ela preservou o modelo de custeio sindical baseado no custeio misto, que é uma parte voluntária e uma parte compulsória, que era o chamado imposto sindical, depois chamado de contribuição sindical simplesmente, né? E a representação de toda a categoria, quer dizer, não é representação apenas dos filiados, mas sim de toda a categoria. Isso foi muito bom, porque os sindicatos de outros países buscam exatamente uma abrangência maior dos trabalhadores e dos empregadores também. Como fazer para que esse sindicato seja forte, para que ele represente todo mundo. E a nossa Constituição estabeleceu, então, que o sindicato represente todo mundo, de modo que a sua negociação coletiva, ela é erga omnes, quer dizer, alcança filiados e não filiados. É este o modelo que nós tínhamos na Constituição de 88 e ainda temos, né? Eis que vem a reforma trabalhista e mudou um ponto. A reforma trabalhista, ela mudou o custeio. E isso causou um transtorno muito grande às entidades sindicais, porque, além de ela ter acabado com a contribuição compulsória, não estou entrando no mérito se essa contribuição compulsória realmente ela se justificava, se ela é democrática ou não, estou simplesmente dizendo que a reforma trabalhista acabou com a compulsoriedade da contribuição. E passou a dizer que todas as contribuições doravantes, elas são voluntárias. Muito bem, isso alterou profundamente o funcionamento dos sindicatos. Muitos sindicatos começaram a fechar, muitos sindicatos estão em situação difícil, realmente, porque não é só acabar a contribuição compulsória, é também pedir a taxa assistencial, a taxa negocial. Então, isso comprometeu realmente o custeio sindical. E sindicato sem custeio, como qualquer uma entidade jurídica, não se sustenta, né? O sindicato precisa se manter para poder fazer a defesa da sua categoria. Quando o sindicato decreta uma greve, por exemplo, né, tem a Assembleia e a Assembleia resolve aprovar uma greve. Isso tem custo. Quanto é que custa uma greve? Quanto é que custa as despesas da database? Os folders, cartazes distribuídos, às vezes viagem para um trabalhador, e os dias paralisados, alimentação. Então, tem custos em uma greve. E essa forma de custeio, ela realmente precisa ser discutida aqui no Brasil. Nem que não se trate de um resgate da contribuição compulsória, mas ela precisa ser rediscutida aqui no Brasil. E ainda dentro desse tema, doutora Carol, lembrando que algumas entidades sindicais, para tentar sobreviver,
tem levantado a bandeira de que agora os sindicatos vão negociar apenas para os filiados. Ou seja, quem não for filiado não usufrui dos benefícios da negociação coletiva. Isso não tem amparo constitucional. Isso não tem amparo. Nosso sistema não mudou. Mudou só uma das partes desse sistema, um ponto do sistema, que é o custeio. Mas continuou sendo um sistema de monopólio, de unicidade, de representação de toda a categoria. Isso aí não mudou, não. Então, se os sindicatos negociarem apenas para os filiados, estarão indo contra a Constituição Federal, além de que é um risco, né? Porque, veja bem, o que a empresa pode fazer? A empresa pode dizer assim, o sindicato está pedindo um reajuste aí de 3%. Muito bem, na negociação coletiva a gente consegue 3%. Agora, quem não for filiado, 5%. Né? E aí, isso fragiliza o sindicato. O sindicato nem pode dizer depois que a empresa está criando uma discriminação, porque a discriminação que criou foi a própria entidade sindical quando procurou distinguir entre filiados e não filiados. Então, a saída não é essa aí. A saída para os sindicatos é procurar mais legitimidade, tem que agir mais junto aos trabalhadores, compreender melhor a pauta dos trabalhadores. Muitos sindicatos precisam sair dos gabinetes, nós temos sindicatos de burocracias, muitos sindicatos são burocratas, eles contam em gabinetes. Neste momento mesmo, o Brasil está pegando fogo, estamos por um triz, em uma instabilidade institucional enorme, com ameaça de tanques, né, a passeada de tanques, né, o Planalto, e muitos sindicatos, muitos sindicalistas não saem de trás do birô, é preciso ir para a rua, esse é o papel do sindicato. O sindicato tem que defender os trabalhadores e tem que defender também os princípios de democracia, os princípios que fazem desse país ser democrático, porque onde não há democracia, não há sindicato. Só há sindicato onde existe democracia. São dois temas muito relevantes e que são intrínsecos. Então, o sindicato precisa também defender a democracia, defender os trabalhadores, defender os valores sociais do trabalho e defender a democracia. Perfeito, doutor Gerson. Inclusive, eu vejo que essas suas colocações, elas são tão didáticas que suscitou até aqui no aluno seu, o André, o desejo de que esse encontro fosse presencial. Porque se o fosse, ele já estaria com o seu livro, Fundamentos do Processo do Trabalho, em mãos para poder pegar seu autógrafo. Assim como também, eu acredito, André, que você vai ter a oportunidade de realizar esse desejo, viu? Deixe só a pandemia passar para que nós possamos trazer tanta gente maravilhosa, como, por exemplo, o nosso diretor de prerrogativas da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, aplaudindo também, doutor Marcos Treviso, um grande defensor das prerrogativas, um grande estudioso. E temos também aqui alguém se referindo à doutora Eliana, que eu perdi um pouco aqui no comentário, mas se referindo, doutora Eliana, à sua grandeza, como inclusive já foi destacado pelo doutor Gerson. E aí eu volto para a senhora justamente nesse papel que o doutor Gerson disse e que a senhora já havia sinalizado, né? Nós temos que pensar em alternativas, porque realmente o desmonte foi gerado, alguns não se sustentaram, outros estão inovando. E aí eu lhe pergunto, quais são as alternativas possíveis para que haja um fortalecimento nesse momento dos direitos sociais que estão se fragmentando aos poucos? E doutor Gerson sugere que a bandeira ela não pode, né, assim, digamos assim, ficar a meio pau. Ela tem que realmente buscar a defesa da categoria, porque nada do que se tem hoje foi dado de bandeja, né? Tudo é fruto de muito esforço, de muita luta, de muitas décadas, né, para se consolidar, assim, serem consolidados os direitos. E a gente, de repente, não pode ver isso assim, sumindo como fumaça no ar. Pela sua experiência, há chances de nós termos perspectivas mais positivas para superar tudo isso, doutora Eliana? Então, olha, eu moro em São Bernardo do Campo, né?
milito aqui, fui aluna da Faculdade de Direito aqui de São Bernardo do Campo, e aqui aconteceram as maiores mobilizações no campo do direito, né? No campo dos trabalhadores, dos metalúrgicos aqui, que foram uma referência para o país e para o mundo, de organização sindical. O que eu me recordo dessas épocas é que nós tínhamos uma organização sindical, onde nós tínhamos formação sindical, onde os trabalhadores se formavam, onde os trabalhadores participavam ativamente da vida social, em sociedades de amigos e bairros, onde a discussão da fábrica era levada lá para o bairro onde ele morava, onde a discussão do preço da carne, do preço do arroz, do preço da hora do salário, onde a discussão das necessidades sociais de moradia, de saúde, de educação, eram discutidas também no chão da fábrica, onde nós instituímos com a nossa organização, organizações de base da classe trabalhadora, né? E isso foi fundamental. E mais do que isso, a solidariedade entre os trabalhadores. Então, nessa época, inclusive, nós construímos greves gerais homéricas, onde haviam greves de solidariedade, coisa que nós não vimos há anos. A nossa legislação, ela contribuiu muito para a divisão em segmentos, né? Os bancários, são os metalúrgicos, são os professores, e as datas base nunca batem, né? A gente sabe que propositalmente o acordo coletivo é feito por segmentos. Isso não é por acaso, né? O capital, obviamente, é muito inteligente, né? E juntamente com a Fiesp criaram agendas de negociação que dividem a categoria, e nós precisamos retomar as nossas raízes de solidariedade da classe trabalhadora e de unidade. Nesse momento, no nosso país, eu me filio ao pensamento de uma central que é a CSP com Lutas, e nós estamos fazendo uma frente de unidade com todas as centrais, independente das ideologias e dos partidos, porque nós entendemos que esse é o momento onde nós precisamos resgatar o direito ao trabalho, dignidade, os fundamentos da Constituição Federal e, sobretudo, a democracia no nosso país. Porque os ataques que estão sendo proferidos contra os trabalhadores, em especial, até com uma tentativa, inclusive, de desmonte da Justiça do Trabalho, né? Nós fizemos muitos atos aqui em São Paulo em defesa da Justiça do Trabalho, que é essencial e fundamental para os trabalhadores, para esse pilar capital-trabalho, para que alguém possa deliberar sobre isso. E nós sofremos ataques grandes que nós estamos discutindo com essas centrais, porque esse é o momento de unidade da classe trabalhadora, para a gente poder estabelecer uma agenda negocial que possa garantir que a gente possa retomar os empregos no nosso país e, sobretudo, as condições de trabalho, né? Queria colocar aqui como exemplo situações que nós estamos vivendo nesse momento, muito trágicas, né? Eu atuo, por exemplo, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e essa categoria, como é considerada serviço essencial, desde o primeiro dia da pandemia, trabalha normalmente. E nós ingressamos com ação para obter EPI, né, que é um direito do trabalhador, tem previsão na legislação, normas regulamentadoras, e nós tivemos aí um deferimento por parte da ministra do TST. Então, são tempos muito difíceis, onde os ataques aos direitos dos trabalhadores, não só impostos pela questão da reforma, mas também com o trabalho autônomo, flexibilizações que aconteceram, a questão da terceirização, como bem Vossa Excelência colocou aqui. Então, há toda uma nova forma de organização de trabalhadores que nós temos que retomar, e eu acho que essa bandeira é de todos os sindicatos. E nós temos que ter ações de solidariedade com a classe trabalhadora. Nós fizemos uma greve dos metroviários alguns anos atrás, nós tivemos 48 demissões. Essa categoria se solidarizou com esses demitidos, fez o aumento da sua contribuição das mensalidades associativas e pagou o salário desses 48
metroviários demitidos, até que eles fossem reintegrados. E aí eles devolveram esse dinheiro para a categoria, para a entidade sindical. Então, são ações de solidariedade, de unidade nesse momento que nós temos que retomar a nossa democracia e fortalecer os pilares sociais, que nós temos que atuar em conjunto. Então, eu acho que é isso que nós temos que ver, o que nós construímos no passado, na década de 80, e, quiçá, construímos uma greve geral, porque nós precisamos, né? Nós estamos vivendo momentos dramáticos, a nossa democracia está colocando sob questionamento, infelizmente, do nosso maior representante, que é o presidente da República, um homem que a gente tem muitos questionamentos sobre tudo que fala e tudo que faz, inclusive tentativa de impedir o processo eleitoral democrático, que foi uma conquista da classe trabalhadora e de todo o povo brasileiro. Então, acho que nós temos que retomar essas ações de fortalecimento, de formação e de solidariedade entre todos os trabalhadores. Quanto fôlego, né? Quer dizer, soluções existem, o jogo não está perdido. E nós temos, assim, prestigiando esse momento o desembargador João Leite, que é um desembargador muito humanista, também professor da nossa Universidade Federal aqui em Alagoas. Registramos também a presença da Mafra 12, onde a nossa diretora nacional de comunicação da ANAMAFRA é presidente da Mafra 12, agradecemos também. Doutora Pâmela Almeida aqui está parabenizando a live, dizendo que está muito boa. Doutora Pâmela, eu concordo com a senhora em função dos nossos convidados. E aí eu pergunto ao professor Gerson, a PEC 169. Como é que Vossa Excelência percebe essa PEC que já vem tramitando desde 2019 e me parece que tem boas chances de ser muito em breve, né, pautada e trazida. Como que Vossa Excelência se posiciona diante de tudo isso? Doutora Carol, renovar aqui os cumprimentos aos magistrados que nos ouvem, né, alguns que entraram agora. Todos mandar um abraço aí para o André. Pois bem, doutora Carol, a saída para o movimento sindical não está propriamente na legislação. Eu acho que a saída para o movimento sindical está muito mais na sua atuação. De qualquer forma, nós temos de fato uma PEC, que é a PEC 96 de 2019. Ela é uma PEC chamada PEC das Centrais. Por que PEC das Centrais? Porque as centrais sindicais se anteciparam ao que o governo estava preparando para o Congresso Nacional. O governo estava elaborando um projeto de lei, aliás, um projeto à Constituição, e seguido, né, seria seguido de um projeto de lei. E esses projetos, a intenção do governo era adotar o sindicalismo mais ou menos semelhante ao sindicalismo chileno, que é um sindicalismo baseado, um sindicalismo organizado por empresas, a partir de 15 pessoas, se fosse estabelecimento a partir de 8 pessoas, já ser possível criar um sindicato, e a representação, então, por empresas, e pluralidade sindical, ou seja, uma mesma empresa, imaginemos assim, uma empresa poderia ter 10 sindicatos, 2 sindicatos, 3 sindicatos, tantos quantos fossem possíveis organizar, né? Essa ideia de pluralidade é a ideia abraçada pela OIT e pela maioria dos países hoje em dia. Mas a forma como ela estava vindo para o Brasil e a intenção não era propriamente priorizar a liberdade sindical, mas sim precarizar ainda mais as relações de trabalho e confundir os sindicatos brasileiros. Então, o momento para fazer essa discussão não era o apropriado. E as centrais sindicais, vendo que o rolo compressor estava grande, então se anteciparam e formularam uma PEC, a chamada PEC das Centrais, que é a PEC 96, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e deu uma parada em razão dessas crises de 2020 para cá, deu uma parada, mas há uma possibilidade de que essa PEC retoma. E o que essa PEC faz? O que ela prevê? De que ela trata? Ela prevê realmente a pluralidade sindical, porque as centrais acham que não tem mais como fugir desse debate, é preciso abrir esse debate mesmo, e prevê, todavia, ao contrário da organização por empresa, prevê a organização dos sindicatos por setor econômico.
Dessa forma, se daria uma amplitude maior à representação sindical. E um detalhe é que prevê também, ao menos previa, a autorregulação. A autorregulação, doutora Carol, merece um detalhe, uma explicação muito mais atenciosa. O que é a autorregulação? Nós defendemos, inclusive no texto da LTR, publicado na LTR, no final do ano de 2014, ou foi final do ano de 2014, começo de 2015, defendendo a autorregulação aqui no Brasil, porque entendemos que os sindicatos eles precisam se regular, não propriamente através da legislação pública, mas os sindicatos precisam ter as suas pautas, precisam ter uma forma de regulamentação, por exemplo, ter um estatuto nacional, não imposto pelo sindicato ou pelo Estado, mas sim um estatuto discutido com o próprio movimento sindical para tratar de temas sensíveis, por exemplo, processo eleitoral. Hoje, o que nós temos? Cada sindicato tem o seu processo eleitoral. E temos alguns estatutos que prevêem algumas normas muito absurdas, né? Tem estatuto que prevê mandato sindical de 10 anos, é inadmissível mandato sindical de 10 anos. Eu vi um estatuto que prevê um mandato sindical de 20 anos. É inadmissível uma coisa dessa, né? Tem estatuto que não é democrático. Enfim, essas discussões todas vão parar na Justiça do Trabalho e, dependendo do tipo de sindicato, vão parar na Justiça Comum. Leva-se muito tempo para resolver um problema eleitoral e isso requer urgência, mas por falhas do Estatuto Sindical, essas questões são muito complexas, demoram bastante e prejudicam as negociações coletivas, a categoria, mancha o nome da entidade sindical. Enfim, tem vários temas que podem ser tratados na autorregulação. A PEC 96 prevê a autorregulação, mas quem elaborou o projeto de PEC acabou se indo um pouco além do que se previa para a autorregulação. Então, se estabelecia nessa PEC um conselho formado por centrais sindicais, e aí já gerou o primeiro problema dentro do próprio movimento sindical, porque as confederações sindicais disseram, opa, peraí, formado só pelas centrais, e as confederações profissionais também não, então já gerou uma cisão nesse conselho. E a proposta do conselho é que esse conselho trataria, inclusive, do regime de custeio sindical. Uma coisa que o Congresso Nacional acabara, né, de rejeitar na reforma de 2017. E no Congresso Nacional não há, desde aquela época, não há espaço para qualquer forma de contribuição compulsória. Não tem esse espaço mais político. Essa vez passou. Então é preciso ver outros mecanismos. Contribuição compulsória não volta mais não. E a PEC 96, quando tratava da autorregulação, estabelecia que o conselho encarregado da autorregulação poderia estabelecer o modo de custeio sindical. Ora, fatalmente foi rejeitado esse dispositivo, né? Mas é PEC, ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muita discussão. O governo está retomando a discussão de reforma sindical, né? Para o ano é um ano eleitoral. Se essa reforma não passar agora, eu acho difícil que passe neste momento, em razão da conjuntura política, mas no próximo ano é que não passa, né? Muito difícil tratar de uma reforma grande, um tema sensível em um ano eleitoral. De qualquer modo, doutora Carol, a PEC 96, aliás, o artigo 8º da Constituição, ele precisa ser repensado, e o movimento sindical ele precisa se reorganizar para poder sobreviver. Enquanto não vem a reforma legal no termo amplo, né? A reforma do ordenamento, o próprio movimento sindical tem que tomar as rédeas da sua organização, com ética, com luta, com batalha, com muita desenvoltura e sem medo. Que fantástico, nossa, que aula. E, doutora Eliana, gostaria de complementar ou rebater? Fique à vontade. Olha, rebater é difícil. É difícil. Nosso professor. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse tema. Na verdade, eu acho que o governo, ele tentou, obviamente, né,
acenar aí para as centrais, para as grandes centrais sindicais, né? E para as grandes confederações, porque isso também era um projeto para garantia de mais poder para as grandes e as pequenas ficarem invisíveis ou acabarem, que essa é a tentativa, e fazer essa reforma de unicidade sindical para pluralidade sindical num país onde nós não temos nem educação, nós não temos saúde, nós não temos emprego, é bem complicado, né? Eu fiz um curso de pós-graduação em Coimbra, em Portugal, e lá existe, sim, essa questão da pluralidade sindical. É uma situação nova que está colocada no país, mas com muitos avanços por parte do governo, que fez toda uma discussão com os agentes sociais, o que não aconteceu aqui. É resolver o problema sindical através de um decreto e de uma lei para garantir que as grandes centrais garantam aí ao grande capital benefícios às custas da retirada de direitos sociais fundamentais da classe trabalhadora, é um grande erro. E nós lamentamos, inclusive, que algumas centrais, algumas confederações chegaram a participar disso, achando que encontrariam nesse conselho a possibilidade de ter vantagens. Mas, infelizmente ou felizmente, até pela disputa dentre elas mesmas, elas chegaram à conclusão de que esse é um projeto inviável, impensado, e agora nós temos que retomar essa unidade na luta, fazer uma frente de luta nesse país para a gente derrotar todas essas reformas que estão colocadas aí, né? Tem a PEC 32 aí, que é a reforma administrativa, que vai retirar direitos de servidores públicos aí conquistado as duras penas, fim da estabilidade de emprego, cargos comissionados. Então, nesse momento, é um momento de unidade de todas as centrais, confederações e da classe trabalhadora para a gente superar, inclusive, esse modelo que está colocado, discutindo com a classe trabalhadora, porque não há como ter custeio e financiamento sindical da forma que se tem no nosso país, onde muita gente fundava um sindicato para receber o imposto sindical e fechava as portas do sindicato quando era na negociação sindical, já chegava lá com o acordo coletivo pronto. Nós assistimos isso muito impactados, inclusive, por muitos anos, né? O doutor Gerson sabe o trabalho que a gente faz aí nas eleições sindicais. Então, nós precisamos avançar, mas avançar com consciência, com muita formação de dirigente sindical e baseado, sobretudo, no diálogo social, mas no diálogo com a base, com a classe trabalhadora. Inclusive, ela que tem que discutir, fiscalizar o custeio do seu sindicato, porque esse custeio passa muito longe dos olhos daqueles que contribuem. Então, eu acho que esse debate é importante, ainda bem que essa PEC está lá, congelada nesse momento, e que nesse momento as entidades sindicais estão percebendo que seria um conto da sereia, né? E a sereia a gente sabe quem é, o grande capital. Então, eu acho que agora é o momento da gente avançar, superar e criar esse novo diálogo para a gente discutir com a classe trabalhadora. Nossa, nós já estamos nos aproximando um pouco do final da live, né? Nós ainda temos 20 minutos, e por isso que deixamos aberta a possibilidade de lançarem suas perguntas, quem tiver seus questionamentos. Parece-me que tem alguma chamada, como se o telefone chamasse, não sei se vocês escutam mesmo. Estamos escutando, verifiquei. Pronto, foi resolvido. Acho que foi a entrada de mensagem, a chamada, alguma coisa assim. Professor Gerson, eu sei que Vossa Excelência, além de ser um grande estudioso, direito constitucional, direito do trabalho, direito processual do trabalho, é também um grande estudioso do nosso STF. Como Vossa Excelência tem visto esse posicionamento do STF, não digo exatamente nas questões trabalhistas como um todo, a menos que eu queira abordar, mas eu digo mais direito coletivo. E se pudesse nos trazer um pouco, agora que quando retornou-se do recesso do judiciário, o STF já pautou a questão, a discussão, né, da ultratividade das normas coletivas, e já alguns ministros já se pronunciaram, mas acredito que ainda seguirá o julgamento. E como o senhor vê um pouco desse contexto? Doutora Carol,
em termos de direito sindical, direito coletivo, eu considero as decisões do Supremo Tribunal Federal muito desastrosas, principalmente nos últimos 5 anos. Estão sendo muito desastrosas. Em outros planos, eu até tenho visto uma jurisprudência positiva, tem sido muito positiva. O próprio posicionamento do Supremo Tribunal Federal, como ele está tratando de questões políticas, eu acho que tem feito um bom julgamento, tem se portado como uma corte constitucional de boa qualidade. Agora, no plano dos direitos sociais, e dentro destes, mais ainda, os direitos trabalhistas e mais ainda os direitos sindicais, a jurisprudência realmente tem sido desastrosa. Tem sido uma jurisprudência que leva ao enfraquecimento do movimento sindical, que retira conquistas sociais, que causa precarização, que causa uma subordinação maior ainda, uma dependência muito grande do trabalhador, às empresas, aos grandes grupos econômicos, e está sendo gerado um passivo social muito grande. Isso vai ser cobrado mais na frente, porque a história mostra isso, mais na frente isso vai ser cobrado. Eu não sei como é que virá essa cobrança. Mas, movimento sindical, por exemplo, a ultratividade. O que o Supremo fez com relação à ultratividade, ou seja, a ultratividade, quando chega no final do prazo de vigência da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, nós tínhamos na legislação brasileira a projeção automática desses acordos e convenções, salvo se as partes negociassem de forma contrária. E o Supremo, no entanto, acabou pondo fim à ultratividade, o que levou a ficar consagrado também na reforma trabalhista, e agora está posto em julgamento outra vez. Nós sabemos demais que sem ultratividade gera-se uma conflituosidade muito grande, porque todo ano agora tem que recomeçar tudo do zero de novo, toda a discussão. Então, cláusulas que já eram conquistadas caem, são derrocadas, é muito ruim. Eu estive olhando na legislação comparada e no direito comparado. A maioria dos países, eu não consultei todos, né? Mas dos que eu pesquisei, um número muito grande dos países ou prevê a ultratividade, ou então deixa simplesmente a cargo das partes, as partes que negociam a ultratividade. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não tem sido observado isso. A ultratividade ela é uma parte essencial da negociação coletiva. E, principalmente, em um modelo como o nosso, em que a reforma trabalhista retirou muitas das coisas que eram objeto de negociação e precisavam de negociação, banco de horas, por exemplo, era um desses, a jornada 12 por 36 também dependia de negociação. A legislação trabalhista acabou, então retirou da parte de negociação e deixou tudo apenas nas mãos da empresa, como se a empresa fosse negociar com o empregado. O empregado não tem condições de negociar com a empresa. Qualquer coisa nesse sentido é ficção, é fictício. O trabalhador não tem condições de negociar com a empresa. Colocar o trabalhador sozinho para negociar com a empresa é entregar direitos. E a outra atividade passa, portanto, é uma das responsáveis por isso. O Supremo Tribunal Federal, o que ele fez durante a pandemia, quando admitiu uma exceção à Constituição, dizendo que é possível uma redução de salário sem negociação coletiva, quando está previsto na Constituição que os sindicatos é quem pode autorizar a redução salarial, claro, com redução de jornada, por meio de negociação coletiva. E o Supremo consagrou, no entanto, a possibilidade de uma redução sem negociação coletiva. Isto é uma exceção à Constituição. E quando se abre mão para uma exceção à Constituição, mesmo que seja, neste caso pontual, foi trabalhista, você está abrindo mão também para a possibilidade de outras exceções à Constituição. Por que a exceção à Constituição, que foi feita por uma medida provisória, foi apenas na área trabalhista, se o Supremo consagra uma exceção à Constituição, ele diz, olha, em razão da pandemia é possível flexibilizar a Constituição. Então, em razão da pandemia, será possível também flexibilizar a Constituição em outros pontos, inclusive democráticos.
inclusive sobre o próprio funcionamento do Supremo, isso é muito perigoso. Então, é um tipo de argumento que é ofensivo não só aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, sindicais, mas também é um direito que viola a própria interpretação básica da Constituição Federal e cria um risco muito grande para as instituições. A Constituição ela é inegociável. E direitos fundamentais é inegociável, não se pode negociar direito fundamental. E muito menos uma medida provisória pode criar uma exceção à Constituição. Nunca vi isso na minha vida. Era isso, doutora Carol. Doutor Márcio Fatel já está lançando uma pergunta para Vossa Excelência, mas sei que a doutora Eliana quer falar sobre essa temática, então vamos deixá-la falar e depois a gente retoma a pergunta do doutor Márcio. Então, o doutor Gerson abordou muito bem o tema. Eu queria mais, para colocar um pouco da experiência da gente na prática, colocar uma situação exatamente que se encaixa nessa questão da ultratividade que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, no caso do Sindicato dos Metroviários. As empresas, obviamente, vêm acompanhando com muita alegria, né, toda essa ação, essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, e no sentido de que a ultratividade seja colocada por fim. Isso assegura às empresas que elas não realizem as negociações a contento, que elas judicializem as ações, porque elas buscam, obviamente, numa judicialização, um implemento de normas mais favoráveis junto ao TST. Nós assistimos o que foi o desastre do fim do acordo coletivo dos trabalhadores dos Correios, né? Uma decisão que retirou mais de 60 direitos garantidos. E a nossa categoria de metroviária aqui no estado de São Paulo, nós temos um acordo coletivo que data mais de 2 décadas, de condições mais favoráveis, tanto cláusulas sociais como cláusulas econômicas. E o que a gente assistiu nesses 2 últimos anos foi a exigência da empresa, ela judicializava, né, uma greve que a categoria convocava, e aí o que acontecia? Ela levava o tribunal a se manifestar através de uma sentença normativa, né? Inclusive, no ano passado, o próprio Tribunal aqui Regional do Trabalho da 2ª Região fez manifestações expressas na sentença normativa dessa situação, e esse ano isso se repetiu, né? No nosso estado aqui, nós temos um Tribunal Regional do Trabalho muito comprometido, né? Nós agradecemos, inclusive, essas iniciativas dos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de disputas que nós temos aqui no tribunal, por certo, nós temos também em outros estados, que também ajuda muito nas negociações, convoca as partes, mas nós temos tido reiteradamente por parte das empresas essa iniciativa de não negociar e esperar uma decisão judicial, porque acham que serão mais favorecidos no TST. E nesse sentido também queria colocar que além da reforma trabalhista, nós tivemos a questão da homologação, que agora eles dizem que não há mais necessidade do sindicato, e várias pessoas estão passando por esse caminho, a questão de prevalecer o negociado sobre o legislado e do acordo individual, que é um crime, né, contra a negociação coletiva, contra a Constituição, contra a liberdade e autonomia sindical. Então, tudo aquilo que a gente discutiu muitos anos, que a gente estudou, que a gente se organizou para a gente ter uma negociação coletiva no Brasil que garantisse o diálogo social, o diálogo entre as partes com a participação dos trabalhadores, nós estamos perdendo. E o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, por parte do TST, é uma legitimação de toda essa legislação que retira direitos fundamentais dos trabalhadores. É isso que eu queria colocar nesse momento. Vamos retornar daqui a 10 anos para olhar para o hoje e ver como as coisas vão se processar. Doutor Gerson, veja só. O doutor Márcio Fatel, da Federação dos Comerciários da Bahia, nos traz a seguinte colocação, questionamento. Eu estou querendo que os meus óculos me ajudem. Vamos lá, a pergunta é sobre o custeio sindical. Perfeito. O que acha sobre o custeio sindical deliberado por decisão de assembleia da categoria? Custeio sindical deliberado pela assembleia da categoria.
Isso. Imagine que ele esteja indagando se a mera decisão da Assembleia é suficiente para autorizar os descontos salariais, né, a título de custeio. Excelente questionamento. Muito bom. Olha, nós temos um ordenamento, né? Às vezes a gente não gosta do ordenamento, mas a gente tem um ordenamento e esse ordenamento a gente precisa cumprir, né? A gente tem um ordenamento a cumprir. O que é que nós temos aqui no Brasil? Nós temos 4 formas principais de custeio sindical, que são a mensalidade dos sócios, e aí o estatuto que estabelece quanto, como é que vai ser, se vai ter alguém com isenção ou não. Então, essa é para ser a base fundamental do custeio, é para ser a mensalidade que é tratada pelo estatuto sindical. Nós temos uma outra, que é a contribuição confederativa, que está na Constituição de 1988, é uma contribuição fixada em assembleia, ela não é necessariamente em negociação coletiva, ela é em assembleia sindical, e ela é para custeio de todo o sistema confederativo. O que nós vimos na prática é que quando as entidades sindicais estavam fixando essa contribuição, na realidade fixavam para ela a entidade sindical. E não é para ela, é para custeio de todo o sistema confederativo. Então, para financiamento do sindicato, da federação, da sua confederação, da sua central, enfim, é para o sistema confederativo. Temos a taxa assistencial, que são aquelas taxas fixadas em assembleia e negociada, né, coletivamente, para cobrir os custos da database, da campanha salarial. Essa taxa assistencial, o Supremo já disse, está na lei, e que depende da autorização prévia e expressa dos membros da categoria, né, dos membros da categoria. Essa foi uma reforma, fez parte da reforma trabalhista, e o Supremo consagrou desta forma. Então, precisa da autorização prévia e expressa, a não ser dos sócios. Os sócios, filiados, não, isso aí já tem. Quando a pessoa se filia ao sindicato, já está se submetendo ao seu estatuto. Mas não sempre precisa da autorização prévia e expressa, né? E o Supremo está entendendo que é, inclusive, individual essa autorização prévia e expressa. Não vale assembleia, não vale assembleia. O Tribunal Superior do Trabalho também, por maioria de votos, no SDC, também está entendendo desta mesma maneira. E tem a outra contribuição, que é a contribuição compulsória, que agora se tornou voluntária e também depende de autorização prévia e expressa. Então, nós temos, neste modelo, uma autorização legal para que os sindicatos estabeleçam uma contribuição em assembleia com eficácia erga omnes para todo mundo, filiado e não filiado. Nós não temos essa autorização na nossa legislação atual, né? Até lamento, acho que essa forma de custeio precisa ser revista, mas no nosso ordenamento não vejo como uma assembleia fixar a contribuição com eficácia para todo mundo, sócios e não sócios. É uma das dificuldades que a reforma trabalhista trouxe, infelizmente. Maravilha. Então, doutora Eliana, eu passo a palavra já para irmos concluindo nossa live, que já estamos há praticamente 1 hora, apesar de que vocês estão sendo tão claros e tão didáticos que a vontade é de permanecer bem mais tempo para esclarecer esses tópicos e contar com o entusiasmo que vocês façam justamente dessa necessidade de uma maior conscientização geral, né, de nós, cidadãos, dos trabalhadores como um todo, da classe empresarial também, porque tudo faz parte, todos nós fazemos parte de uma realidade, somos nós que construímos essa realidade. E o resultado dos nossos passos atuais vão repercutir nas gerações futuras, com certeza. Então, essa necessidade de reflexão. Então, já lhe deixo a palavra para as suas considerações finais e, em seguida, também a doutor Gerson, já reiterando a nossa honra, nós, juízes do trabalho de Alagoas e tantos outros que estão aqui como seguidores, né, podendo beber da água que vossas excelências nos trazem para refletir nesse momento. Então, gostaria de agradecer muito o convite da Matra 19
é dizer que esse diálogo é fundamental no momento que nós estamos vivendo, dizer que o mundo do trabalho passa por muitas mudanças e que é muito importante que todos os atores sociais estejam envolvidos no mundo do trabalho, na discussão do mundo do trabalho, porque nesse momento tanto o judiciário, através de seus magistrados, dos representantes do Ministério Público, do Trabalho, como os sindicatos e os trabalhadores precisam unir forças para a gente fazer um grande diálogo sobre as questões do direito do trabalho. O que nós temos assistido, lamentavelmente, nesses últimos anos, foram ataques brutais, não só às instituições, como precarização de verba, né, para a própria Justiça do Trabalho, a não realização de concursos, enfim, a ausência de investimento numa justiça tão fundamental para a humanidade, como também um debate entre os sindicatos com os trabalhadores para a gente passar por esse desafio, por essa tentativa, inclusive, de se acabar com a representação sindical através da retirada do imposto sindical, que também é um tema que nós temos que discutir com os trabalhadores, e também das formas de custeio. Quem fiscaliza isso? Porque quem paga a conta, né, escolhe a banda, então tem que discutir também quanto é que vai custar isso, para onde está indo esse dinheiro, que isso também foi um dos motivos do enfraquecimento, até para as filiações dos trabalhadores. Nós tínhamos índices altíssimos de filiação e muitos trabalhadores acabaram se desmotivando, até porque muitos sindicatos, como tinham financiamento pelo imposto sindical, deixavam de fazer de forma consequente a luta das necessidades e reivindicações da classe trabalhadora. Então, eu espero que a gente possa aí olhar para o passado e reinventar o futuro, trazendo aquilo que é muito bom, o trabalho de base, a conscientização, a formação dos trabalhadores, beber dessa experiência aí de uma magistratura progressista que nós temos no nosso país, que é preponderante e fundamental para que a gente esteja onde a gente esteja ainda respirando, né, tendo algo ainda a reivindicar, e também de todos os ensinamentos que esse movimento trouxe para nós, para a gente poder avançar e superar esse período. Sobretudo que a gente possa todos ser vacinados aí, né, e que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível, com muita segurança, né, e com pelo menos todas as condições sociais elementares para a humanidade. Afinal de contas, os trabalhadores construíram tudo que nós temos hoje, e nós somos parte desse processo também, ainda como operários do direito, como magistrados, e eu tenho certeza que esse é um desafio de todos nós. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada. E a senhora me lembrou o nosso conterrâneo, meu doutor Gerson Fagner, né? Sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E como a senhora bem pontuou, tudo é fruto do trabalho. Fantástico. Pois não, doutor Gerson. Doutora Carol, quero agradecer e dizer que a Matra... sempre tive um carinho muito grande pela 19ª região, né? Pela Mata 19, nós acompanhamos o nascer dessa região, os primeiros concursos, né? Lembrando das nossas viagens a Alagoas, o nascimento da Matra. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Justiça do Trabalho da 19ª região. Quero me colocar sempre à sua disposição, doutora Carol, satisfação muito grande, me colocar à sua disposição, à disposição da Amatra, dizer que esse tema é realmente um tema muito importante, muito relevante. As conquistas de direito do trabalho, as conquistas trabalhistas passam pelo movimento sindical, passam pelo sindicalismo, a permanência desse direito, assegurar esse direito também passa pelos sindicatos, pelas entidades sindicais. Então, é realmente um tema muito instigante, um tema muito importante. Eu me coloco sempre à sua disposição. E dizer para os sindicalistas que, na realidade, a resposta a esses problemas que os sindicatos estão enfrentando não está no Estado. A resposta não está no Estado. A resposta está no próprio movimento sindical, na sua aproximação com a base e na politização dos trabalhadores. É isso que a gente precisa trabalhar. A Justiça do Trabalho não vai resolver os problemas, né, estruturais do sindicato, né? Ela vai resolver os problemas
os conflitos trabalhistas, mas os problemas orgânicos dos sindicatos, esses problemas são os próprios sindicatos quem deve resolver. Então, muito obrigado mais uma vez, satisfação de estar com a senhora e com a doutora Eliana, uma pessoa por quem tenho a maior admiração e uma gratidão intelectual muito grande. Obrigado, doutora Carol. Um abraço a todos e a todas que nos ouvem. A gratidão é toda nossa e vamos investir em educação, né? Acho que a grande mensagem é essa: educação, conscientização, quanto mais cedo e quanto mais melhor. Até breve e muita gratidão pela colaboração que vocês estão nos brindando e logo, logo estaremos com essa apresentação também disponível no YouTube.